Olá galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para falar sobre algo muito interessante e importante, que é a Reforma Protestante, mais especificamente sobre sola Escritura. Exatamente, cara. Nós estamos no mês de outubro e nós sabemos que no dia 31 de outubro nós estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Então, enfim, o que é sola Escritura? Sola Escritura significa somente as Escrituras. É um termo em latim que foi estabelecido na época da Reforma para que nós entendêssemos que a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas. Não existem outros textos que possam ser comparados às Escrituras. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Exatamente. Nós cremos ser a Bíblia o livro que Deus nos deu. As palavras do próprio Deus dadas aos homens para mostrar a sua vontade e se revelar a nós. Então a Bíblia é o nosso crivo, é onde nós vivemos. É aquilo que vivemos e fazemos e somos. A palavra de Deus, ela é tudo. Ela é a nossa regra de fé, ela é o nosso campo de futebol. É onde nós jogamos e dali nós não podemos sair. Exatamente, cara. E aí, o que vocês acham? Deus se revela somente através das Escrituras ou Ele se revela por outros meios, de outras formas? Sim, Deus se revela de outras formas. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo também diz em Romanos 1 que as coisas criadas revelam Deus, revelam os atributos de Deus. Então a natureza fala de Deus. Assim como um quadro pintado na parede, ele exige que tenha a assinatura de um autor embaixo. Ao olhar para a natureza, a gente entende que tem que ter a assinatura de um Deus supremo e criador que cria todas essas coisas. Então Deus se revela de outras formas, na natureza. É importante a gente entender que isso que o Taylor está falando aqui é simplesmente revelação geral e revelação especial, ou seja, quando Deus se revela por meio da sua criação, é a revelação geral, que todo ser humano se torna indesculpável. Romanos diz isso, diante de Deus por causa dessa revelação. No entanto, a revelação especial, que é a Bíblia, a sola Escritura, a Bíblia, que é a nossa revelação especial, ela nos revela a salvação por meio de Jesus. Exatamente. Ela é a única revelação de Deus capaz de salvar o homem. A revelação natural ou revelação geral, ela não é capaz de levar o homem ao arrependimento. O contrário das Escrituras, que ela mostra o nosso estado diante de Deus e que nós carecemos nos arrepender. Essa é a grande mensagem da palavra. Outra coisa importante é que as Escrituras Sagradas, ou seja, a revelação especial, ela é o nosso padrão para entender todos os outros tipos de revelação. Exatamente. Nós acreditamos que Deus pode usar pessoas por meio de profecias, por meio de sonhos, visões. No entanto, essas profecias, esses sonhos, essas visões só podem ser aceitos por nós depois que ela passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Eu sempre gosto de usar o exemplo da peneira. A Bíblia é uma grande peneira onde tudo que chega até mim eu lanço nessa peneira. O que passa pela peneira eu tomo para mim. O que não passa é lançado fora. É basicamente isso. E é interessante nós notarmos que até mesmo a revelação geral consta na palavra de Deus testificando. Porque é a Bíblia, a revelação especial, que nos diz que Deus criou todas as coisas e que se revela através delas. Então, é isso daí. Então, a Bíblia contém erros e falhas? Ela é inerrante e infalível? E aí? O que vocês acham? Gente, a Bíblia não contém erros e a Bíblia não contém falhas. Nós entendemos que a Bíblia é totalmente inerrante e infalível. O que seria a inerrância e o que seria a infalibilidade da Bíblia? Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós estamos falando que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não contém nenhum tipo de erro, no sentido teológico, falando assim. Ou seja, ela é totalmente coerente, ela é totalmente encaixa tudo que está escrito desde Gênesis a Apocalipse, não existem contradições. A palavra de Deus é totalmente certa, correta, foi inspirada por Deus. Existem algumas pessoas que podem até dizer, mas existem erros na Bíblia e tudo mais. Talvez quando você pega alguma tradução da Bíblia, você vai ver algum erro de português. Não é esse erro de grafia, não é esse tipo de erro que eu estou falando. Nós estamos falando de erros que coloquem em xeque a verdade das Escrituras. As principais doutrinas da palavra de Deus. Exatamente, e não tem. Só lembrando um ponto aqui, nós não estamos dizendo com isso que tudo na Bíblia é fácil de entender e de se explicar. Não é isso que nós estamos falando. Nós sabemos que há textos de difícil interpretação e de difícil entendimento, mas isso não põe em xeque a autoridade das Escrituras. Até porque Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é dada por Deus e foi cuidado de Deus que ela chegasse em nossas mãos hoje. E ela é viva e autoritária. E por que ela é infalível?
ela é infalível porque ela não falha naquilo que ela nos promete. Exatamente. Tudo que está contido na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, se cumpre cabalmente, sem que nada fique sem realmente cumprir e acontecer exatamente como ela descreve. O próprio Deus diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então Exatamente. Deus testifica que a sua palavra ela vem sendo cumprida, porque é a palavra do próprio Deus que está em jogo. A palavra de Deus nos diz que ele não é homem para que minta. Exatamente. Então, tudo aquilo que ele fala na sua palavra, ele cumpre. Isso mostra que a Bíblia ela é infalível. As profecias que já se cumpriram nos testificam isso e nos dá a certeza de que aquelas que estão ali, as promessas, tanto de bênçãos quanto de juízo de Deus sobre a humanidade, irão se cumprir todas à risca. Isso nos dá uma segurança muito grande, pois nós sabemos que o livro que nós temos nas mãos, a Bíblia Sagrada, é a verdade pura e simples que o próprio Deus revelou a nós. E ele não falha. Quais são alguns dos argumentos que nós podemos utilizar para testificar a veracidade das Escrituras? Primeiro argumento, a sua apostolicidade. Como assim? Todo o Novo Testamento ele está diretamente ou indiretamente ligado a um apóstolo. Por exemplo, os evangelhos. Os evangelhos estão diretamente ligados a um apóstolo. Por exemplo, Mateus. Mateus foi um dos apóstolos que andou com Jesus. João também. Marcos. Marcos não andou com Jesus, mas ele era discípulo de Pedro. Alguns estudiosos dizem que o evangelho de Marcos poderia se chamar o evangelho de Pedro, porque tudo que ali está escrito basicamente foi ensinado por Pedro a Marcos. Lucas da mesma forma. O próprio Lucas diz em seu evangelho que ele fez uma apuração acurada daqueles que foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas se referindo aos apóstolos. Então, um dos argumentos que nós podemos usar é que o Novo Testamento ele estava diretamente ligado aos apóstolos. Um outro argumento que, para mim, é um dos mais fortes, é aquele que fala que qual a vantagem que aquelas pessoas, aqueles apóstolos e os discípulos de Jesus receberam por afirmar e confirmar e pregando e falando que ele realmente ressuscitou. Exatamente. Algumas pessoas argumentam, isso aí foi uma mentira que eles fizeram. Eles esconderam o corpo de Jesus e aí continuaram mantendo aquela afirmação de que Jesus havia ressuscitado para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro ou obter vantagem. Nós observamos no decorrer da história, não são fatos apenas relatados na Bíblia, mas historiadores como Eusébio de Cesareia, Flávio José, tantos outros que testificam de maneira clara que esses homens não ganharam nada afirmando que Jesus havia realmente ressuscitado. Se isso fosse uma mentira, se a mensagem do Evangelho fosse uma mentira, eles teriam pulado fora. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Exatamente. Paulo foi decapitado. Exatamente. Marcos, o próprio Marcos, ele foi morto, arrastado por cavalos. Então todos os apóstolos, exceto João, morreram martirizados de forma terrível. Então se isso fosse uma mentira, provavelmente eles teriam pulado fora. Quando nós estamos diante de uma situação que aquilo que nós vamos falar é mentira, só para que nós possamos entender melhor, as pessoas elas juram nos causar o mal se nós não falarmos a verdade, a primeira reação nossa, principalmente se a nossa vida estiver em jogo, é falar, não, eu estou mentindo. Mas eles não. De maneira alguma eles negaram a fé deles, mas eles reafirmaram até o ponto de morrer. E isso não aconteceu somente com os apóstolos, mas com uma infinidade de mártires. Exatamente. Quando nós lemos o livro, por exemplo, o livro dos mártires, né, de John Foxe, você vê uma infinidade de pessoas que estavam ali próximas, que conheceram apóstolos, conheceram pessoas que foram testemunhas oculares e eles morriam, mas não negavam. Outra forma interessante de afirmar é a própria história. Por exemplo, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, haviam outras pessoas que foram testemunhas daqueles fatos, além dos apóstolos. Com certeza. E ninguém questionou. Então, se fosse uma mentira, provavelmente pessoas naquela época se levantariam dizendo que aquilo era uma farsa. E a própria história diz que ninguém se levantou, ninguém contestou. Isso nos afirma que esses escritos são verdadeiros. Exatamente. Então, diante de todas essas coisas, nós queremos encorajar você a ler a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, gastar tempo com a sua Bíblia. Exatamente, cara. Nós temos que entender que nós precisamos ler e meditar nas Escrituras diariamente. Somente fazendo isso, nós vamos realmente conseguir entender o que a Palavra de Deus quer nos dizer. Existem muitas pessoas que têm acesso fácil à Bíblia, mas ela fica empoeirando, cara, em cima das estantes, em vários lugares, talvez aberta em um versículo específico, mas a pessoa não gasta tempo se esmerando, fazendo o que o próprio Lucas fala, pesquisando, fazendo uma pesquisa acurada das Escrituras, né? Outro sim. Creia em tudo aquilo que você ler e aprender na Palavra de Deus, pois como nós já falamos, ela é viva, ela é eficaz e ela é alimento para a sua alma.
É importante a gente frisar que a Bíblia é um livro onde nós cremos não somente através da razão, mas nós precisamos colocar nossa fé em prática para crer em muita coisa que está escrito ali. E a fé é fundamental ao ler a palavra de Deus. Exatamente. E não apenas leia e creia, também seja praticante da palavra. A Bíblia é clara quando ela fala que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser também praticantes da palavra de Deus. Quando você lê as Escrituras Sagradas, quando você entende que é só a Escritura, que ela é sua única regra de fé e prática, isso já te indica que você precisa praticar tudo aquilo que você lê e crê nas Escrituras Sagradas. Exatamente. A Bíblia não é apenas um livro teórico, mas muito mais um livro prático. Exatamente. Nós esperamos que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa ter entendido um pouco do que é a sola Escritura e um pouquinho do que foi a Reforma Protestante que nós estaremos comemorando no final desse mês de outubro. Deus te abençoe. É isso aí.